Os jogadores do Internacional se reapresentaram após a vitória sobre a equipe do Goiás e iniciaram a preparação para enfrentar o Botafogo no próximo domingo fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Gabriel passa pelo procedimento cirúrgico da grave lesão que teve no joelho e vai ter os seus primeiros dias de tratamento ainda em São Paulo. Alexandre Alemão atinge cláusulas de ampliação contratual automática e, por isso, aumenta o seu vínculo até o ano de 2025, com uma boa valorização salarial. O Inter confirma oficialmente a lesão de Maurício, que desfalca o Internacional nos próximos jogos. E uma notícia que vem do Rio de Janeiro deve tirar Cuesta da partida do próximo domingo, o que não agrada o Internacional. Esse é o Diário do Inter KTO, de terça-feira, 11 de outubro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui no A Dupla, nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa terça-feira. Treinamento de reapresentação na parte da tarde. Eu estive presente no CT Parque Gigante e acompanhei um treinamento sob forte chuva no gramado do CT, onde os jogadores que atuaram contra a equipe do Goiás fizeram uma atividade mais leve. Muitos deles ficaram na academia, os demais dando voltas no gramado. Os atletas que não atuaram contra o Goiás fizeram um pequeno treinamento coletivo no gramado do CT, sem grandes destaques, uma movimentação bem leve. O Tyson foi coringa, jogava para os dois times ao mesmo tempo, por exemplo. O Estevão foi um cara que foi muito acionado, Matheus Dias também foi muito acionado, David, Mikael, Brian Romero, essa turma toda se movimentando. Mas a gente teve no CT Parque Gigante algumas confirmações e informações importantes que eu preciso passar para vocês. E a grande notícia dessa terça-feira foi a ampliação contratual com Alexandre Alemão. O centroavante que o Inter contratou junto ao Avaí bateu rapidamente as cláusulas contratuais para uma ampliação de vínculo. Eu conversei com alguns dirigentes do Internacional que me confirmaram, primeiro, que o Alemão prorrogou o contrato porque existia no vínculo dele cláusulas para essa prorrogação. E segundo, esse contrato ele foi desenhado em parceria também com o staff do jogador e vinha sendo conversado ao longo dos últimos dias. O pessoal do Revista Colorada descobriu um novo salário do Alexandre Alemão, que fica na casa de R$150 mil por mês. Anteriormente, com os gatilhos que ele havia atingido, ele estava com o salário na média dos R$80 mil por mês. Então ele quase dobrou o seu salário com essa ampliação contratual. Vínculo agora até o final de 2025. Ele tinha contrato até o final de 2023, mas com essa prorrogação fica com contrato até o final de 2025 e tem o seu primeiro grande contrato da carreira. O Alemão, inclusive, na entrevista que deu para os canais oficiais de comunicação do Internacional, demonstrou essa felicidade. O sonho que ele, Alemão, está realizando. E agora tem o seu primeiro grande contrato. Aliás, é um jogador que está sendo observado por clubes de fora do país. E é um jogador que pode, em um futuro próximo, receber alguma proposta de compra. Então é importante o Inter valorizar esse jogador, é importante o Inter se assegurar em relação a esse jogador, para que, inclusive, tenha segurança para fazer uma boa venda, fazer uma boa negociação com ele ali na frente. Se bem que o negócio do Alemão já se pagou, né? O Inter trouxe ele do Avaí por R$500 mil, que nem deram em dinheiro, deram em crédito para o Avaí, para quando o Avaí pegar algum jogador emprestado do Internacional. Bola dentro da direção e agora o Alemão tem contrato até o final de 2025. Outras informações importantes que nos foram confirmadas nesse treinamento no CT Parque Gigante, tá? Uma delas em relação a Maurício. Eu trouxe ontem, no Diário do Inter KTO, a informação do Tomás Rames, do Globoesporte.com, de que o Maurício teve um estiramento ligamentar e para por cerca de 2 semanas, ou seja, perde 3 rodadas do Campeonato Brasileiro. O Inter é um pouco mais conservador no diagnóstico divulgado para a imprensa e para torcida em relação ao Maurício, tá? O que foi divulgado foi que o Maurício teve uma entorse no joelho e que está fora do jogo contra o Botafogo e será reavaliado depois do jogo contra o Botafogo. Mas, nos bastidores do Inter, já se sabe que, cara, a tendência é de 2 semanas e aí 3 jogos o Maurício ficaria de fora do Campeonato Brasileiro.
Outro problema de departamento médico que o Internacional tem, e obviamente que esse muito mais grave, é o do Gabriel. E o Gabriel passou na manhã desta terça-feira pelo procedimento cirúrgico em função da lesão que ele teve no joelho direito, a ruptura de um ligamento. O Gabriel ele foi para São Paulo, tá? Para fazer a cirurgia lá, foi isso acordado e desenhado pelos médicos do Internacional. Ele vai para São Paulo, faz o procedimento cirúrgico lá, já fez, tá tudo certo. A recuperação, o início dela vai ser em São Paulo, até porque ele não pode viajar de avião, é um joelho operado, que em um avião pressurizado geraria problemas, ele não pode viajar ainda. Então vai ter aí um tempinho de recuperação da cirurgia, que é só repouso, e aí ele repousa em São Paulo mesmo, ele é de São Paulo, né, inclusive, e aí daqui a 2 semanas, mais ou menos, 3 semanas, ele volta para Porto Alegre para dar início ao tratamento dele. Esse tempo de repouso depende muito do organismo de cada jogador, do organismo de cada pessoa. Vai se avaliando diariamente o quadro clínico do joelho dele. Quando for liberado para viajar de avião, ele volta para Porto Alegre e inicia o tratamento aqui no CT Parque Gigante, lembrando, expectativa de 8 meses de afastamento dos gramados para o Gabriel. Próximo assunto que eu trago aqui é sobre Pedro Henrique, tá? Que foi uma das grandes pautas ao longo dessa terça-feira. Eu gravei na tarde um vídeo contando a intervenção que o presidente Alessandro Barcelos fez no Donos da Bola dessa terça-feira. E algumas informações importantes sobre o assédio que o Flamengo fez e está fazendo ao Pedro Henrique e o posicionamento do Internacional em relação a isso. Tudo indica que essa novela está muito perto de acabar, porque o Inter não vai vender o Pedro Henrique, não quer vender o Pedro Henrique não quer sair do Internacional. Então ele vai ficar no Inter mesmo com esse interesse desenfreado do Flamengo. Eu dou mais detalhes aqui, é só clicar para assistir esse vídeo, beleza? Quero falar sobre Victor Cuesta, tá? No domingo, o Internacional enfrenta a equipe do Botafogo lá no Engenhão. E houve uma campanha da torcida do Botafogo para que o John Textor, dono do Botafogo, bancasse R$1 milhão para que o Cuesta pudesse jogar contra o Internacional. Por que R$1 milhão? Eu explico. O Victor Cuesta pertence ao Inter ainda. Tem contrato com o Botafogo até o final do ano que vem. Ele não volta a jogar pelo Internacional, mas ainda está em um contrato de empréstimo. E no contrato de empréstimo fica estipulado que o Botafogo só pode utilizar o Cuesta contra o Internacional mediante o pagamento de uma multa de R$1 milhão. A torcida do Botafogo, porque é um jogo importante, o Botafogo está tentando uma vaga na Libertadores do ano que vem, fez uma campanha para que o dono do Botafogo, John Textor, pagasse esse R$1 milhão, o que seria muito bem recebido pela direção do Internacional, tá? Pô, R$1 milhão assim, do nada, ia ajudar bastante o fluxo de caixa do Internacional. Mas o Botafogo já disse para a imprensa carioca que Cuesta está fora dessa partida, que Cuesta não será utilizado. O Botafogo entendeu que não vale a pena pagar essa multa de R$1 milhão para o Internacional para colocar o Cuesta nesse jogo. Eles vão com o zagueiro reserva deles mesmo, deve ser Canu, aí joga Adrielson e Canu, essa é a tendência. Ruim para o Inter, que deixa de ganhar R$1 milhão. Jogo no próximo domingo, o Botafogo vai estar com a zaga desfalcada em relação ao Victor Cuesta, tá? Para fechar, gente, vamos falar de KTO, tá? A gente tem poucos jogos nessa semana do Campeonato Brasileiro, né? Porque são dias de Copas. E nessa quarta-feira, por exemplo, jogam Flamengo e Corinthians. Jogo de ida da grande final da Copa do Brasil. Vocês sabiam que o Corinthians não é o favorito? Jogando em Itaquera, tá pagando 3,33. E essa é minha aposta. Pô, o Corinthians jogando no Itaquerão vai ganhar do Flamengo. 3,33. Boa odd. Vamos para dentro deles. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!